E para começar, muita gente não sabe exatamente o que significa o agronegócio brasileiro. Vocês podiam ajudar a gente a entender? Você já falou, a pergunta já foi até dirigida. O agronegócio são duas coisas. É o agro, que é o produtor rural, é a porteira para dentro, é o pecuarista, é o agricultor, é o citricultor. E o negócio é tudo aquilo que passa da porteira para frente. São as agroindústrias, são as empresas de consultoria, são as empresas de máquina, são as empresas de defensivo, de tecnologia. Por isso que nós nominamos de agronegócio. É uma cadeia, assim como você tem médicos e indústria farmacêutica, assim como você tem projetistas de elétrica e você tem empresas de construção de estruturas elétricas. Então, muitas vezes, os interesses do agro e do negócio caminham junto, e muitas vezes não caminham juntos, né? Porque todo mundo trabalha atrás de margens, ninguém trabalha de graça. E o agronegócio brasileiro é um case de sucesso. O Cristiano aqui é uma pessoa extremamente capacitada para a questão dos números do agronegócio brasileiro, e mostrar como a agricultura tropical, e eu queria fazer aqui uma menção muito especial ao nosso querido ministro já falecido Alisson Paulinelli, por transformar o Brasil na potência agrícola que é, por conta da sua atuação quando ministro da Agricultura na década de 70, que criou as bases fundamentais da Embrapa e desenvolveu todo o sistema de agricultura tropical brasileiro. Perfeito. Cristiano. Muito bem respondido pelo Frederico, mas o agronegócio é isso mesmo. Nós somos uma cadeia extremamente ampla, formada desde a indústria de base, que vai trazer maquinários para o campo, vai trazer tecnologia para o campo, fertilizantes, sementes. É um segmento com a ponta da tecnologia mundial. O agro brasileiro tem dificuldade em se inserir em tecnologias em outros setores. No agro, a gente está realmente na ponta do iceberg em termos de tecnologia. Uma cadeia que passa dentro das propriedades, como o Frederico falou, esse é o agro, né, a agricultura, a pecuária, e ela extrapola também as propriedades quando vai para o setor de indústria. A agroindústria do Brasil é um dos principais segmentos industriais do Brasil hoje, e o segmento que tem a maior fatia, inclusive, do PIB do agro é o setor de distribuição, o setor responsável por tirar esses produtos do campo, passar pelas indústrias e chegar até a mesa dos brasileiros. Um ponto importante, Mota, quando a gente fala do agronegócio, o agronegócio é essa cadeia toda, onde estão inclusive os agricultores familiares, que são uma grande base de produção no Brasil. Eu acho que um ponto importante quando a gente fala de agronegócio e está falando para um público que às vezes não tem tanta familiaridade, é que a agricultura familiar faz muito parte do agronegócio e ela é a grande maioria dos produtores do Brasil. São agricultores familiares, sejam pequenos ou até grandes produtores. A família é uma base do agronegócio brasileiro, já que mesmo os grandes grupos são formados por empresas familiares. Agora, o que deu ao agronegócio brasileiro essa posição de destaque no mundo? Porque num país onde é tão difícil você fazer as coisas acontecerem, o agro se tornou essa história de sucesso. Qual é a explicação disso? Olha, Mota, na parte de tecnologia, praticamente nós resolvemos todos os problemas de dominar ou conviver com a agricultura tropical, porque quando a gente falava em tecnologias de cultivo, a gente sempre importava modelos do hemisfério norte, que predominantemente tem clima temperado. Então você vê que até o início do século, do século passado, do século XX, todas as grandes culturas, que a gente chama, que são as culturas de extensão, eram feitas no hemisfério norte, basicamente. Aqui no hemisfério sul, você só tinha cafeicultura e a cana-de-açúcar lá no Nordeste. Então, essa parte foi dominada pela iniciativa que eu já falei aqui do ministro Alisson Paulinelli ao formar a Embrapa, na década de 70, e hoje o modelo de agricultura tropical ele está consolidado e o que nós temos hoje é uma evolução quanto a esse modelo. Tanto eu estava vendo ontem mesmo, agricultores do Mato Grosso indo para a África fazer atividade agrícola lá, a convite do governo de Angola, e o clima é muito parecido com Goiás e Mato Grosso, ou seja, para eles não vem tanta dificuldade
na parte técnica, eles veem dificuldade na parte de mão de obra e de infraestrutura, etc. No Brasil, o que atrapalha, como você deve imaginar, é o Estado, é o governo, são as regras, são as normas, é a persecução ideológica e tudo aquilo que serve para nos sufocar. Se deixar o agricultor trabalhar, nós vamos ser a maior, já somos a principal potência agrícola do mundo, mas dificilmente, o Cristiano aqui pode expressar com números melhor do que eu, não tem como segurar o Brasil nessa situação. A única maneira de segurar o Brasil são com essas agendas climáticas que são falsas, são com o terrorismo climático que é falso, é com a Agenda 2030 da ONU, é com a questão de substituição da matriz energética, com a questão de barreiras comerciais na Europa, que para defender uma agricultura ineficiente, antiga e não competitiva. E, no fim de tudo isso, nós vemos que basta o governo, o Estado, não atrapalhar o produtor rural, que a agricultura brasileira vai ser a principal locomotiva da alimentação do mundo. Eu atribuiria o sucesso do Brasil também, além dessa parte de nós termos dominado a agricultura tropical, e de fato é muito relevante isso, Mota. Se você olhar os grandes produtores do globo hoje, todos estão no hemisfério norte. Se a gente pegar no mesmo paralelo do Brasil, você vai ter um exemplo de agricultura tropical, a Austrália, mas com produtos muito específicos. Todos os outros grandes produtores estão no hemisfério norte. E o sucesso do agro, ele vem da demanda. Eu diria que ele vem da demanda. Quando a gente fala de agro, tem 4 produtos, cadeias de produtos principais que estão na rede de consumo. Primeiro são os alimentos que vão direto para a mesa. Então, alimentos estão no nosso dia a dia. Por mais que as crises econômicas venham, a demanda por alimentos ela continua. Então, o nosso agro responde bem, é produtivo, então a demanda de alimentos é atendida. A demanda de rações animais, o consumo de carnes, de proteína animal no mundo cresce aceleradamente. A gente sabe que uma família, principalmente famílias de renda baixa, a cada real que eles recebem de ganho salarial, quase 20% é destinado a proteínas animais. Então, esse consumo grande em todo o Brasil e todo o mundo puxou uma cadeia de produção muito forte, muito ligada às culturas da soja e do milho, que são um grande destaque aqui dentro do país. Terceiro setor, biocombustíveis. Todos nós brasileiros, mais do que ninguém, abastecemos etanol em nossos veículos. O etanol está amplamente ligado à cadeia de cana e agora à cadeia do milho. Então é um terceiro item, alimentação, rações e biocombustíveis. E o quarto, fibras. Todos nós usamos roupas à base de algodão. O Brasil é um dos grandes produtores de algodão do mundo, um dos grandes exportadores de algodão do mundo. Então a demanda por produtos que tem uma demanda muito firme, mesmo em crises, porque são produtos essenciais, faz com que o agro brasileiro tenha essa pujança. Agora, o que vocês querem dizer com dominar a agricultura tropical? Isso significa que houve uma época em que as coisas que se plantavam lá no hemisfério norte não se plantavam aqui. E aí foi preciso adaptar plantas, adaptar variedades, é isso? Na verdade, as culturas são até as mesmas, né? Milho, soja, algodão, como o Cristiano está falando. Só que é a maneira de você tratar. Então, assim como lá você tem um clima que por vezes tem neve, você precisa se vestir melhor para sair porque está frio ou porque tem uma época mais pronunciada de frio ou de calor, aqui é a mesma coisa. Então não adianta, as pessoas, os agricultores na época não importavam a tecnologia 100%, como se fazia no hemisfério norte, e traziam... Você diz a forma de plantar... A forma de cultivar, o plantio, o cultivo, era tudo feito como era feito no hemisfério norte. Uhum. E, por vezes, atribuíam o insucesso de uma cultura por causa da técnica. E aí, quando mudaram a técnica, teve sucesso na cultura. Isso passou não só por sistemas de manejo, mas também por melhorias genéticas de sementes, de tecnologias como o plantio direto na palha. Que, basicamente, Mota, nós vamos nós vamos dizer assim, a maneira de você preparar o solo no hemisfério norte contempla o que vocês, o pessoal da cidade, conhece como aração da terra. A terra vai ser arada, vai ser revolvida, vai ser mexida, e vai ficar uma terra totalmente exposta para colocar sementes ali. E aqui no Brasil é exatamente o contrário, porque nós temos um clima tropical com chuvas pesadas, um solo pobre em fósforo, naturalmente pobre em fósforo,
principalmente, e que não pode levar essas pancadas de chuva diretamente sobre essa terra revolvida. E aí o que você tem no plantio direto na palha é a palha da cultura anterior funcionando como um cobertor da terra, e aí você implanta a cultura nessa palhada, e essa palhada ela cria um ambiente extremamente favorável. Se tivesse um colchão, você bota a semente embaixo desse colchão. Exatamente. E aí você tem uma proteção térmica, que é dessa capa de palha que fica por cima do solo, você tem uma proteção de contenção da umidade das chuvas que ficam por baixo da palha, e você também tem a conservação por mais tempo da matéria orgânica da cultura anterior, que ela não se decompõe tão rapidamente, que não é interessante para a agricultura tropical. E lá no hemisfério norte, o que eles precisam? Eles precisam aquecer o solo para que a semente germine, porque lá o problema é justamente o contrário daqui, não é o mesmo problema daqui. Então o que acontece? Não adianta você usar uma técnica universal para o mundo todo. E essa técnica que você descreveu, ela foi criada por 3 agricultores brasileiros, foi inventada aqui no Brasil. Foi desenvolvida por 3 agricultores aqui no estado do Paraná, que criaram isso começo da década de 70, trouxeram equipamentos dos Estados Unidos, foram adaptados e adaptaram a técnica ao Brasil. E hoje o Brasil é a referência do plantio direto. Inclusive nós estamos dizendo que nós já estamos na 3ª geração do plantio direto. Hoje nós temos aí técnicas de plantio direto que não são as mesmas daquela época. Então hoje se colocam os que chamam as plantas de serviço, que são plantas que não são feitas para você colher, são plantas que você coloca para melhorar a estrutura do solo e a condição biológica daquele ambiente. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, Mota. Isso não existe na Ucrânia, na Rússia, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá. Isso não existe. Você tem até pessoas lá no sul dos Estados Unidos, agricultores lá no sul dos Estados Unidos, que é mais quente, você que morou lá, na Louisiana, na Geórgia, nesses estados ao sul, que eles adotam técnicas de no-tillage, que é cultivo mínimo, que a gente chama. Mas igual no Brasil não existe. E como o Matheus, que é sócio lá da Pátria, e o pai é produtor, eu conheço, o Bartolomeu, que foi presidente da ProSoja Brasil, sabe, hoje a agricultura brasileira tem tecnologias próprias que foram desenvolvidas exclusivamente pelo ambiente tropical que nós temos. E que suplantaram as técnicas do hemisfério norte em matéria de N problemas encontrados que eles resolviam de outras formas. Então hoje nós podemos dizer que o plantio direto é a referência, vamos dizer, o estado da arte de cultivo de solo é o plantio direto na palha. Um exemplo interessante, Mota, para entender essa tropicalização, é que se a gente pegar por onde começou a produção de grãos no Brasil, majoritariamente pelo sul do Brasil, num clima temperado, né, um clima subtropical. Então, as culturas da soja, por exemplo, elas foram adaptadas no Rio Grande do Sul, passaram a Santa Catarina, o Paraná, e aí a tropicalização permitiu com que a gente produzisse no Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Mato Grosso, que é o nosso maior produtor hoje de grãos. Então, foi uma adaptação dos cultivos via melhoramento genético. A gente ir testando materiais, usando técnicas como o plantio direto para adaptar esses materiais. Um exemplo mais recente é o exemplo do trigo. O trigo ainda está sendo produzido, 86% dele, no sul do Brasil, mas cada vez mais o trigo está sendo produzido no Cerrado brasileiro. E o trigo, quando a gente pensa na cultura do trigo, é uma cultura de países frios, e de fato mas a gente já consegue adaptá-lo para a produção no Cerrado. É uma nova cultura que vai aí entrar no mix de produtos que são produzidos no Cerrado brasileiro, fruto dessa tropicalização. O Brasil foi muito eficiente em conseguir adaptar os seus cultivos e aconteceu como o Fred colocou, muitas empresas multinacionais hoje, olhando a pujança da agricultura brasileira, lançam tecnologias desenvolvidas apenas para o Brasil. Um exemplo, por exemplo, esses materiais geneticamente resistentes a pragas como lagartas. Lagartas comem as folhas e os grãos, né, as vagens da planta. Há uma tecnologia que é inserida onde o produto que controla essa planta, que controla essa lagarta, já está dentro da planta. Isso foi desenvolvido apenas para o Brasil,
porque no hemisfério norte eles não têm tanto problema de pragas aéreas, que a gente chama, que atacam as folhas da planta. Por quê? Eles têm 4 meses, pelo menos, de inverno. O inverno, as terras dos Estados Unidos, por exemplo, são cobertas de neve. Esses micro-organismos nocivos, essas lagartas, esses insetos não sobrevivem a esse período. Aqui no Brasil a gente não tem esse período, então há uma ponte verde, que a gente chama, sempre tem cultivo no campo. Então o nosso problema de pragas é extremamente maior. E isso puxa até um gatilho, que se fala muito que o Brasil é um grande... a gente utiliza muitos defensivos agrícolas, agrotóxicos, como um termo errôneo de se falar, né? Por que a gente usa mais, em alguns casos, em alguns cultivos, do que outros países? Realmente porque estamos num clima tropical. A multiplicação, o ciclo desses insetos é muito mais rápido e muito mais agressivo do que no hemisfério norte, que tem esses longos períodos frios. E ainda assim, é uma inverdade dizer que o Brasil é um grande consumidor. Por quê? Nós somos um dos grandes consumidores desses produtos no mundo porque nós somos um dos grandes produtores agrícolas do mundo. Não tem como um produtor agrícola pequeno ter um uso grande de um produto desse. É a mesma coisa que a gente imaginar que um país com 10 milhões de habitantes vai usar mais remédios do que um país com 300 milhões de habitantes. Logicamente, com uma população maior, vai precisar usar mais esse tipo de... E eu coloquei o remédio porque é exatamente a mesma coisa, né? O que uma planta utiliza, esse defensivo que a planta utiliza, basicamente é um remédio que vai tratar um micro-organismo que está prejudicando ela ali. Então, essa tropicalização vai muito nesse sentido, pegar culturas que nasceram em países temperados, em países frios, e adaptar para a produção aqui no Brasil, e a gente foi muito eficiente nisso. Agora eu queria que vocês me esclarecessem uma coisa. Qual foi o papel da Embrapa nessa revolução agrícola brasileira? Isso foi um avanço, essa entrada do Brasil no grupo dos grandes produtores agrícolas. Isso é uma vitória do Estado? É um resultado positivo de uma participação do Estado? Ou isso é uma vitória da iniciativa privada que teve alguma participação do Estado? Onde é que está a versão correta aí? Olha, eu colocaria como um esforço conjunto. Jamais a gente vai poder tirar o brilhantismo da Embrapa quanto à adaptação dos cultivos no Cerrado, né, Fred? Então, assim, ela foi realmente uma das grandes fomentadoras de adaptar esses cultivos para o Cerrado brasileiro. E até porque, Mota, quando a gente traz um cultivo novo, uma adaptação, o começo não foi fácil, a produtividade era baixa. Se a gente fosse apenas na iniciativa privada, naquele primeiro momento, o fato de ser muito difícil essa adaptação levava a margens muito pequenas e muito teste e erro. Então, a iniciativa pública, ela foi extremamente importante nesse processo, e a Embrapa é lembrado como um marco aqui no Brasil. Então, o poder público teve um papel fundamental nessa implementação. Só que, sozinho, jamais conseguiria. A participação do setor privado, através de produtores, como é o caso desses 3, que criaram um modelo de produção diferente, com iniciativa própria, claro, com o suporte de pesquisadores, mas dentro de uma iniciativa própria, com dinheiro do próprio bolso, acerto e erro com dinheiro do próprio bolso. A iniciativa privada captou aquela força inicial que a iniciativa pública deu e implementou isso de forma muito agressiva. Tanto que, quando a gente olha para o que a Embrapa fez no passado e a sua participação hoje, a Embrapa ainda é uma instituição importantíssima para o país, mas hoje a grande parte das tecnologias implementadas no campo vem da iniciativa privada. Empresas multinacionais, em grande parte delas, estão aqui no Brasil, junto com empresas brasileiras, junto com os produtores rurais, implementando esse avanço tecnológico. Então, não há como dissociar. A iniciativa pública foi extremamente importante nesse processo, mas sem a iniciativa privada, que prevalece hoje, a gente não teria esse sucesso. É só a gente pegar, a Embrapa é uma empresa que vende sementes também, né? Ela tem um braço comercial também. A participação no mercado de soja e outros cultivos, o quanto de semente, de share de mercado que a Embrapa tinha no passado e tem hoje, é muito reduzido, porque realmente ela não conseguiu continuar a ter essa relevância. No início da Embrapa ela foi fundamental, teve uma participação muito importante para a nossa agricultura, ainda tem, mas um papel bem menor do que tinha no passado, e eu atribuo isso até a problemas de gestão pública que a gente tem, falta de direcionamento de investimentos. Se a gente pegar quantos pesquisadores a Embrapa tinha no passado e quantos tem hoje, qual é o nível de entrada de novos pesquisadores na Embrapa, então bem aquele exemplo a cara do Brasil, ainda é uma instituição pública que tem os problemas que a gente vê nas
instituições públicas, mas jamais vamos poder dissociar a enorme relevância que essa instituição deu para o nosso país em termos de agricultura.